Exibido no Brasil pela TV Cultura e pela Discovery Kids, Fantasma Escritor foi uma série infantil de mistério que tinha a intenção de aprimorar as habilidades de leitura e escrita das crianças. Os protagonistas eram ajudados pelo misterioso escritor do título, um fantasma que se comunica exclusivamente através da palavra escrita. Apesar de muito popular, o programa foi cancelado repentinamente e a identidade do fantasma escritor nunca foi descoberta. Pelo menos até um dos roteiristas revelar em uma entrevista anos mais tarde. Vamos conferir isso e muito mais sobre essa série. Fantasma escritor, que barato! O programa foi concebido pela Children's Television Workshop, a atual Sesame Workshop, os responsáveis pela Vila Sésamo. Eles queriam um programa focado em alfabetização para ajudar crianças nas idades entre 7 a 10 anos. A CTW já teve experiência com um programa voltado para o início do processo de alfabetização, o Electric Company. Mas esse novo projeto seria dedicado a melhor desenvolver as habilidades de leitura e escrita nas crianças que já tinham o básico. A produtora Miranda Berry seria uma das responsáveis por desenvolver essa ideia. Unindo-se a ela, entrou Liz Nilon, produtora que fez parte do início da MTV, permanecendo lá durante uma década. E que agora queria trabalhar com mídia voltada para crianças. Foi formada uma equipe unindo roteiristas e educadores. Entre os roteiristas estavam Karen Greenberg, autora de alguns livros da série Nancy Drew, e que mais tarde trabalhou na série animada dos 101 Dálmatas e o Clube das Winx. Também estava na equipe o dramaturgo Kermit Fraser. Uma preocupação logo de cara foi em colocar crianças na tela com as quais os espectadores pudessem se identificar. Não queriam que os personagens tivessem um ar de ator mirim. Queriam crianças que agissem e parecessem com crianças de verdade. Mandaram caça-talentos para lugares como o Clube de Escoteiros, por exemplo. Colegas de profissão de outros estúdios até criticaram essa decisão, dizendo que o programa ficaria parecendo pouco profissional. Mas essa era justamente a ideia. Miranda Berry diz que eles não queriam crianças que levassem os adultos a ganharem Emmys. Eles queriam um grupo para as crianças se verem ali na televisão. E diversidade também era uma prioridade. Cuidado que se estendeu para além dos protagonistas. Eles queriam filmar em algum lugar que desse um cenário multiétnico e que também carregasse alguma história. Encontraram Fort Greene, uma vizinhança do Brooklyn, em Nova York. Uma seleção com mais de 200 crianças chegou no elenco definitivo, inicialmente com 4 protagonistas. Para o pai de uma das crianças, foi contratado Samuel L. Jackson. O ator já trabalhava na TV e no cinema desde os anos 70, geralmente como coadjuvante. Jackson participou dos primeiros episódios, mas outros compromissos o levaram a ser substituído por Dean Irby. A produção sofreu atrasos para resolver questões burocráticas, inclusive de financiamento. Mas conseguiram resolver tudo e a série pôde continuar em frente, inclusive com o apoio de $5 milhões da Nike, que na época estava no meio de uma campanha promovendo educação, com o slogan "Exercite sua cabeça, leia". A emissora inglesa BBC também patrocinou o projeto. O programa também contava com verba da PBS, o Sistema Público de Televisão norte-americano. O nome da série, Ghostwriter, vem de um termo usado para escritores que escrevem livros que depois levam o nome de outras pessoas. Tem muitas autobiografias por aí que não foram escritas por quem está na capa. Mas o fantasma escritor da série era literalmente um fantasma. Escritor. No dia 3 de outubro de 92, uma prévia foi exibida pela Fox. A Fox não seria o canal de O Fantasma Escritor. Essa exibição foi organizada pela Nike, que fazia muita propaganda na Fox.
A exibição dessa prévia, por sinal, fez a Fox adiar a estreia da série animada dos X-Men, que originalmente estava prevista para aquele mesmo dia. Essa exibição na Fox era uma estratégia. Esperava-se que dessa forma conseguiriam atrair um público diferenciado entre as crianças, porque iriam exibir esse programa educativo ao lado de desenhos de comédia e ação. A emissora propriamente dita de Fantasma Escritor seria o canal PBS, que tinha uma vibe bem TV Cultura, e talvez passando um pedacinho na Fox conseguiriam atrair crianças que não dariam uma chance para o programa porque estava num canal que costuma passar só programas educativos. A Fox então exibiu a primeira parte do primeiro mistério de Fantasma Escritor, e os espectadores interessados teriam que conferir o restante na PBS. O primeiro arco de histórias mostrava o garoto Jamal ajudando seu pai a arrumar o porão da casa. Jamal encontra um antigo livro empoeirado. De dentro dele emerge uma misteriosa esfera flutuante que tenta se comunicar através do computador. Inicialmente, Jamal não consegue entender. Ao mesmo tempo, ele é pego no meio de um mistério envolvendo uma série de roubos de mochilas, o que o leva até os outros protagonistas, Lenny e os irmãos Alex e Gabi. O grupo descobre que pode contar com a ajuda da entidade descoberta por Jamal, que só se comunica de forma escrita. Eles o apelidam de Fantasma Escritor. Ele é um fantasma, escreve pra gente, Fantasma Escritor. Juntos, eles investigam os roubos. Com o sucesso da investigação, eles decidem formar um time. Cada um ganha um colar com uma caneta, para sempre terem como anotar as pistas dos casos. Quando uma reunião é necessária, o Fantasma Escritor ajuda na convocação, usando qualquer material escrito por perto dos detetives. Mais crianças entraram para a equipe ao longo da série. Aos poucos, as crianças aprendem alguns detalhes sobre o fantasma. Ele pode se mover por todo lugar e acessar qualquer informação escrita, mas ele só consegue ver letras e números, e nada mais. Se um ladrão estiver fugindo, o fantasma só pode, por exemplo, ler algo escrito na camisa dele. Ele não conseguiria enxergar nada que indicasse gênero, idade ou qualquer outro sinal. Desde o começo, um dos pré-requisitos desse projeto era ter muito texto visível em cena, bem legíveis, em closes. Em várias ocasiões, a série mostrava as crianças lendo algo, dando exemplo da leitura como uma opção de lazer. Amelia Earhart foi uma aviadora famosa. Eu li um livro sobre ela, uma biografia. A série também procurava ensinar como buscar informações, inclusive demonstrando como utilizar a biblioteca. A equipe usava as informações que o Fantasma Escritor poderia obter, enquanto serviam como seus olhos e ouvidos. Os mistérios eram geralmente apresentados na forma de arcos de 4 episódios, então os espectadores teriam que acompanhar toda semana. Fantasma Escritor fez sucesso nos Estados Unidos, gerando também uma série de livros, alguns adaptando enredos de episódios e outros com novos mistérios. Foi lançada também uma revista para acompanhar o programa, além de um jogo de tabuleiro. Também foram elaborados guias de atividades voltados para o uso na escola. Eles encorajavam as crianças a anotarem as pistas nos seus próprios cadernos. Várias celebridades apareceram na série, como Spike Lee, Sgt. Pepper e Dr. Dre. A audiência era considerada boa, porém, fazer um programa infantil é algo bem difícil de manter. A produção tentava poupar custos, filmando vários capítulos simultaneamente. Por exemplo, eles filmavam de uma só vez todas as cenas em que as crianças se reuniam no quarto do Jamal para todo um arco de histórias. Mas mesmo assim, o dinheiro não era suficiente. A Nike foi gradualmente reduzindo sua contribuição conforme deixava de lado sua campanha educativa. O Departamento de Educação fornecia alguma verba e a Fundação Nacional da Ciência colaborou na 3ª temporada. Mas nada disso foi o suficiente e a produção precisou ser encerrada após o final da 3ª temporada.
O último episódio foi exibido em 12 de fevereiro de 95. Foram ao todo 3 temporadas, incluindo 18 arcos de história, distribuídos ao longo de 74 episódios. A série terminou antes que as crianças pudessem resolver o maior mistério de todos: quem realmente era o fantasma escritor. A origem do personagem do título foi elaborada pela equipe criativa, mas não encontraram oportunidade para encaixá-la enquanto a série estava no ar. Essa origem só foi revelada anos depois do encerramento da série, quando um dos roteiristas, Kermit Fraser, foi entrevistado. E Fraser contou: o fantasma escritor, em vida, era um escravo, na época da Guerra Civil Norte-Americana. Às escondidas, ele ensinava os outros escravos a ler e a escrever. Isso despertou a fúria de seus senhores, que o perseguiram com cães, e ele foi assassinado. Esse fato teve uma pequena menção na série, numa ocasião em que o fantasma escritor mostrou ter medo de cachorros. Após sua morte, sua alma ficou preservada dentro das páginas do livro que ele carregava. E esse livro, anos mais tarde, foi encontrado por Jamal. Não chegaram a definir como exatamente o livro foi parar na casa de Jamal, mas conversaram sobre a possibilidade do fantasma escritor ser antepassado do Jamal. Em 97, 2 anos depois do cancelamento, uma nova versão foi concebida para a emissora CBS. Esse reboot não tinha nenhuma conexão com o original. As habilidades do fantasma escritor eram um pouco diferentes e também traziam um elenco totalmente novo, sem nenhum dos personagens do fantasma escritor original. Essa nova série abandonava a estrutura de arcos. Os mistérios duravam um único episódio de meia hora. Esperava-se que esse novo formato fosse mais fácil para conquistar um novo público, já que daria para pegar um episódio qualquer sem precisar ter assistido aos anteriores. Mas a audiência dessa nova versão não foi nada boa e ela foi cancelada logo na primeira temporada, com um total de 13 episódios. Ainda em 97, a CTW firmou uma parceria com a Discovery Kids da América Latina para transmitir o Fantasma Escritor original. Além de dublada, a série teria o seu conteúdo escrito devidamente adaptado. Eu não estava conseguindo encontrar os créditos da dublagem brasileira de Fantasma Escritor, mas o Rafa Almeida, num comentário em um trecho dublado postado pelo canal Registro e VHS, demonstrou ter uma memória invejável ao mencionar o estúdio DPN Santos. Em um contato por e-mail, o pessoal da DPN Santos me confirmou essa informação. É um trabalho impressionante de tradução, trazendo para o português o conteúdo educativo da série. Além da dublagem, foram traduzidos também todo o material escrito, incluindo novas cenas para momentos como closes nas mãos escrevendo. Reconheci apenas um dublador, o Rodrigo Andreato, que também fazia o Urso Rupert. Nós ainda somos uma equipe e podemos ajudar o fantasma escritor procurando pistas que não estão escritas. Presos no fim do mundo durante um temporal. O senhor tinha toda a razão, papai. As férias vão ser mesmo empolgantes. Essa versão em português foi exibida no Brasil primeiro na Discovery Kids e, mais tarde, na TV Cultura. Ao redor de 2001, ele estava sendo exibido às 16 horas, logo depois do Cocoricó. A série fez outro retorno na forma de um programa de rádio pela BBC School Radio, em 2006, que mantinha o nome dos personagens, mas interpretados por outros atores. A primeira temporada foi lançada em DVD e as outras 2 estão disponíveis na internet graças a gravações de fãs. Dessa maneira, Fantasma Escritor, com seu áudio original em inglês, está preservado. O mesmo não pode ser dito da maior parte da dublagem brasileira, cujo paradeiro atualmente seria caso de convocar os detetives mirins. Mas ainda bem tem um arco inteiro disponível dublado no YouTube.
Ele está no canal Acervo S.A. Nostalgia. O arco em questão, chamado Bem a Tempo, mostra o fantasma escritor indo ao limite de suas habilidades para tentar inocentar um menino. Eu vou deixar o link no comentário fixado aí. A Children's Television Workshop hoje se chama Sesame Workshop, usando o nome de sua produção mais famosa. E em 2019 eles lançaram um novo reboot de Fantasma Escritor. É totalmente diferente do original, com novos personagens e inclusive com uma nova premissa. Personagens clássicos da literatura ganharam vida e fugiram de seus livros. As crianças, com a ajuda do fantasma escritor, precisam localizar esses personagens e levá-los de volta para seus livros de origem. Essa já provou ser uma versão mais bem sucedida do que a de 97. A série está prestes a entrar na sua terceira temporada. Assim como o fantasma escritor original, essa nova versão também gerou uma série de livros. Um deles, Trinity, foi escrito por um dos roteiristas do original, B.J. McHale. Nesse livro, tem uma aparição de duas crianças chamadas Jamal e Gabi. Os atores do original, na sua maioria, não seguiram carreira na profissão, com algumas exceções. Das crianças, talvez a mais famosa hoje em dia seja uma atriz que apareceu em 6 episódios, a Julia Stiles. Entre os adultos, bom, eu ouvi falar que esse Samuel L. Jackson fez alguns filmes por aí. Vamos torcer para que mais episódios dublados de Fantasma Escritor apareçam por aí. Uma dublagem que merece muito ser preservada, até por esse cuidado de traduzirem os escritos na tela. Espero que tudo isso seja encontrado e preservado. Um abraço e até uma próxima.